Olá, meu amigo, minha amiga. Final de semana já começa a se desenhar com coisas muito importantes que acontecerão aqui no Brasil, de hoje até o Domingão de Páscoa, em vários planos. Para muitas famílias aqui no Brasil que se identificam e seguem o cristianismo, o Domingão será um dia de se fazer um almoço para reunir família, reunir amigos e para lembrar a ressurreição de Cristo. É um dia também para fazer reflexões, para pensar em renovações, recomeços, e é um dia para fazer também brincadeirinhas com as crianças, dando ali os ovinhos de Páscoa para as crianças, né? Mas existem outras coisas que irão acontecer também no plano concreto que mexem com a nossa realidade concreta. Porque o calendário eleitoral ele terá também um carimbo. Porque no dia 4 se encerram todas as possibilidades de pessoas que querem disputar cargos públicos aqui no Brasil se descompatibilizarem de algumas funções, de alguns cargos. E, portanto, todos aqueles que são pré-candidatos vão seguir ali no seu caminho. E aí que complica para algumas pessoas, porque para o clã Bolsonaro, o senhor Flávio Bolsonaro deve receber uma espécie de ovinho da Páscoa radioativo, porque é assim que será a campanha dele. Ele que até o momento tem conseguido circular, falando muita besteira aqui dentro do Brasil, enganando muitas pessoas, e fora do nosso país prometendo entregar a nossa pátria para interesses estrangeiros, ele vai ser alvejado com muito mais contundência, muito mais luzes, muito mais holofotes, e nós estaremos aqui exatamente para ajudar nessa função. Muitas coisas então acontecerão de hoje até esse domingão, e eu quero conversar com vocês sobre algumas delas e coisas estão acontecendo, pressões e situações estão provocando o presidente do nosso país a reagir de forma também bastante contundente, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu poderoso joinha, o seu comentário que é sempre muito importante aqui no nosso portal e se puder prestigie o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes que estão crescendo muito graças ao engajamento de vocês. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E eu coloco os links sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal, né? Gente, vocês conseguem imaginar como é que será a Páscoa aqui para o clã Bolsonaro? Primeiro que isso não é a família, né? Isso é um amontoado de gente, né? Os irmãos não se falam, é coisa muito estranha essa gente toda que, enfim, cada um defende um troço ali, mas eles vendem para as pessoas que eles defendem a família, são todos defensores da família. E a criatura vai passar uma Páscoa reluzente, né? Porque a tornozeleira vai ficar piscando, né? Bolsonaro tem carregador da tornozeleira trocado na madrugada de domingo. Ele que já ganhou esse apelido de Lelé da Solda, está continuando a dar trabalho para o povo brasileiro, né? Porque toda hora surge um fato novo, enfim. E eu até deixei de falar mais cedo que esse tipo de inconveniente pode precipitar a ida dele de novo para a Papuda muito mais cedo do que a vã filosofia poderia imaginar, né? Basta ele continuar perturbando e enchendo a paciência, né? Então, esse é um dado, vai passar ali a Páscoa nessa situação. O Flávio Bolsonaro, portanto, agora ele passa a entrar no jogo de uma forma mais séria, né? Porque agora, até domingo, até sábado exatamente, se a direita quisesse uma alternativa a ele e a Ronaldo Caiado, que está se apresentando aí também, e a Zema, outros que estão aparecendo aí, eles terão que se movimentar. Por exemplo, Tarcísio, a data fatal é agora no sábado. Então, se ele não sair do governo, parece que não vai sair, vai sobrar o Flávio Bolsonaro também, o Tarcísio vai tentar a reeleição em São Paulo. Mas ele já deve estar tendo sonhos nada pasqualinos, porque o Haddad nas pesquisas aí que saiu de nada, né, apareceu, de repente o Haddad chegou lá em cima. Então, olha, coisas muito importantes poderão acontecer. A extrema-direita, e os canais que eu sempre procuro observar para ver o que eles estão pensando, enfim, eles estão totalmente perdidos, gente. Eles não sabem o que dizer, eles estão aqui, eles estão tentando um milagre, né? Eles querem que aconteça uma intervenção no Brasil, que Trump venha para o Brasil, que se descubra coisas tenebrosas do ministro Alexandre de Moraes, que os processos todos sejam liquidados, que todo mundo seja colocado à liberdade, enfim. Eles estão sonhando com o improvável, o imponderável. Então, o que nós podemos ver das publicações dessas pessoas são as publicações imponderáveis. Você colocou aqui no vídeo recente dele, recado dos Estados Unidos, não adianta se esconder. E aí ele coloca o Alexandre de Moraes aqui, né? O Trump atrás do Alexandre de Moraes. Bom, e a gente vê o seguinte,
a aposta dessas criaturas. Esse aqui, o neto do ditador, ele continua a tentar assombrar a nossa realidade, né? Mas ele tem mais que ficar preocupado com o Trump, porque o Trump está fazendo coisas nos Estados Unidos que podem derrubá-lo do poder muito mais cedo do que a vã filosofia poderia imaginar. Ele está vindo para tentar colocar medo aqui no Brasil, né? Com um tipo de publicação como essa aqui. Vamos lá. Elas podem ter, presta atenção nessa parte, estas ações podem ter implicações para as próximas eleições do Brasil. Porque a gente teve acesso, obviamente, ao documento na íntegra, e o título é Ataque... Não fui eu que usei esse... Tá rindo, né? Vai rindo. Olha, o teu titio aí, seu Jair, tá rindo com tornozeleira reluzente na canela, tá? Ataque à liberdade de expressão no exterior. O caso do Brasil, parte 3. Esse é um documento oficial do comitê, vocês estão vendo aí na tela, é um documento oficial do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos, exclusivamente sobre o Brasil, e o Sam Puncher trouxe algumas afirmações, né? Para além do que eles já citaram, eu separei alguns trechos do documento original que certamente merecem atenção a vocês. Então é o seguinte, os americanos da extrema-direita, eles estão preocupados com a lisura das eleições no Brasil? Eu pergunto a você, qual é o americano que tem moral para criticar o nosso sistema? O que eles têm para oferecer para o mundo em termos de exemplo, em termos de eleição? Que é a coisa mais bagunçada, a coisa mais ilegítima, a coisa mais complicada, a coisa mais incompreensível, a coisa mais sem representatividade que existe no planeta. No entanto, os lacaios brasileiros, eles acham que aquilo lá é um modelo a ser seguido de alguma forma, né? A gente vê o do Bananinha também, na mesma linha, né? Todos eles, porque a Orcrim tem uma direção, né? Pode publicar um relatório expondo as táticas do Moraes, mais uma vez envolvido em censura e interferência na eleição, demonstrando preocupação, inclusive, com as eleições desse ano, citando nominalmente Flávio Bolsonaro e o apoio que o Moraes tem dado para... Então vocês imaginam, os norte-americanos eles não têm problema nenhum, né? Eles estão preocupados com a eleição aqui no Brasil. Bom, o dado concreto, gente, é que de fato há uma intenção de interferência na nossa realidade, isso a gente não pode desprezar porque eles sempre fizeram interferências nas nossas realidades aqui, me falam nas realidades mundiais, onde eles podem mexer para defender algum interesse privado, eles fazem isso. Censura de Moraes pode afetar eleições de 2026, diz relatório dos Estados Unidos. Então vem com essa palhaçada, censura de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes ele nem será o presidente do TSE, enfim. Vamos ver como é que vai ser a figura aí do Cássio Nunes Marques, né? Que tudo indica que será o dirigente do TSE nesse momento. Mas a Justiça Eleitoral em vários estados atuará também o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República Eleitoral, né? Procuradoria Eleitoral da PGR vai atuar também. E aí o seguinte, junto com isso, a gente vê notas de ataques também, de novo, à nossa soberania. Mais uma vez, os Estados Unidos estão publicando notas dizendo que o PIX ele fere a concorrência internacional, prejudica interesses das empresas americanas. Então, o Dudu Bananinha, o Flávio Rachadinha, o neto do ditador, ao invés de defenderem o nosso país, eles defendem os interesses norte-americanos, de empresas norte-americanas, né? O interessante é o seguinte, é que o Trump, eu tinha até separado aqui, o Trump, gente, ele durante esse período que ele virou presidente dos Estados Unidos, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei não, durante esse período que ele que ele virou presidente dos Estados Unidos, a fortuna do Trump aumentou, chegando quase a dobrar a fortuna de Trump. Isso mostra que, se tem uma coisa que ele faz nos Estados Unidos, é zelar pelos interesses dele e dos grupos que estão próximos dele, né? E ele está longe de resolver os seus problemas, porque ele está dizendo que vai deixar para trás ali todo mundo, depois de ter feito um tumulto gigantesco ali no Oriente Médio, parece que ele vai abandonar Israel à própria sorte. Hoje, por exemplo, Israel tomou lá uma saraivada de mísseis. O Trump fez aquele pronunciamento ontem, dizendo que os iranianos já estão destruídos, que acabou, enfim, que é isso e aquilo. Mas o que você vê na notícia mais recente, na atualização, é essa aqui, ó. Lançou uma das maiores ondas... Vou botar aqui. O Irã lançou uma das maiores ondas de ataque contra Israel desde o início do conflito no Oriente Médio. Sirenes, correria
e interceptações de mísseis lançados pelo Irã. Foram pelo menos 10 ataques. O regime iraniano aposta no uso de bombas que espalham fragmentos explosivos em áreas densamente... Gente, olha só, o negócio está longe de acabar para aqueles lados de lá, né? Assim, achei aqui, ó. O que fez a fortuna de Trump crescer 70% em um ano, segundo a Forbes. O patrimônio do presidente americano chegou a 7 bilhões e 300 milhões de dólares. Em setembro de 2024, o valor era de 4 bilhões e 300 4 bilhões e 300 milhões, né, de dólares. Então, ou seja, ele subiu aqui a fortuna dele, isso em 2025, porque já em 2026 ele deve ter dobrado a fortuna dele. Eu não consegui esse dado, não. Mas o fato é que há uma preocupação desses grupos todos, esses grupos empresariais, com as coisas que acontecem aqui no Brasil. E para eles é muito mais confortável ter um traidor da nossa pátria para pavimentar cada vez mais os interesses deles aqui no nosso país. E, portanto, o Flávio Bolsonaro seria uma figura que eles poderiam ajudar pelo comportamento das big techs, os algoritmos, sabotagens ao governo atual, enfim, interferências, declarações, que é só o que essa gente sabe fazer. Portanto, nós vamos ter que ter aqui uma estratégia, uma sabedoria muito grande para não sermos apanhados de surpresa. E, portanto, mais uma vez, a comunicação será fundamental aqui no Brasil. Eu comentei muito ano passado com vocês mais cedo, esse editorial aqui do Estadão, que eu confesso que eu tinha passado os olhos rapidamente, né? E hoje, olhando com mais atenção, o que eles estão falando aqui? Eles estão defendendo o Sidônio como ministro da SECOM. Reprimenda de Rui Costa ao chefe da SECOM é sinal de desespero de um governo premido pela impopularidade. O problema central não é o trabalho do marqueteiro, mas falta de rumo do governo. Bom, queria saber qual é o rumo que o Estado de São Paulo, né, o jornalão, que ele acha adequado. Mas, olha, se eles estão elogiando aqui que o Sidônio está sendo uma pessoa muito eficiente, uma pessoa que está agindo de forma correta, enfim, se eu fosse o Sidônio, eu ficaria muito preocupado com esse tipo de elogio, porque não é um elogio que está servindo aos interesses do nosso país. Isso com certeza, né, gente? Você vê um jornalão elogiando o ministro de governo? Complicado, né? Eu escrevi um artigo que foi publicado hoje no canal lá no site do 247, onde eu faço várias referências, vou colocar o link para vocês aqui. Mas vocês já conhecem a minha linha, eu publiquei, então está circulando bastante esse texto, com o seguinte título: Sidônio, Lula e o Sidônio mexicano. Modelo mexicano é alternativa para o Brasil, enfrentar a desinformação e fortalecer o debate público. Nesse editorial aqui do Estado de São Paulo, eles dizem o seguinte, que a área de comunicação do governo não pode falar muita coisa não, tem que ficar meio caladinha mesmo, né? Porque falar alguma coisa e tal poderia resvalar em legislação eleitoral. Olha, gente, esse é um assunto que eu tenho estudado bastante, né? E quando eu trago o México para essa discussão, muitas pessoas falam, mas no México a legislação não é tão rígida. Como é que as pessoas falam isso sem saber? A legislação lá é muito mais rígida do que a nossa. No entanto, a Constituição do nosso país, no artigo 37, diz que é dever do governante a publicização dos atos que faz, a publicidade e a transparência. Então, se um presidente da República ele reúne a imprensa para falar daquilo que ele está fazendo, para rebater coisas mentirosas que são jogadas contra o governo, ele está fazendo uma prestação de contas para a sociedade. E é por isso que eu defendo que o presidente Lula tem o direito e tem o dever de falar com o povo brasileiro. Então está em tempo ainda, porque agora, a partir de domingo, terá o ovinho radioativo ali, que será a campanha do senhor Flávio Rachadinha. E nós aqui vamos defender a candidatura de Lula, apresentando tudo aquilo, mostrando para as pessoas aquilo que de fato aconteceu no nosso país, para termos uma base ainda muito mais sólida para o Brasil avançar muito mais e ajudar a resolver os problemas tão complicados que nós temos aqui ainda, né? A gente não precisa de ninguém para dar pito e ninguém para ficar traindo o nosso país, para atrapalhar o caminho do nosso país, a nossa felicidade, né? Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço, vou colocar o link aí do artigo para vocês lerem, tá? E mandem os seus comentários, as suas críticas, que são muito importantes, tá bom? Um grande abraço, tchau!